graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, líderes, que vai essa semana mais uma vez ministrar a palavra na célula. Estamos juntos aqui novamente para continuar ministrando sobre a palavra que nós estamos falando, sobre andando no Espírito. Na última célula nós falamos sobre andando no Espírito, livres da incredulidade, onde nós falamos sobre o pecado da incredulidade, focando no pecado da incredulidade, que é algo muito sério, porque você ter o pecado da incredulidade é você declarar Deus mentiroso, né? Foi o que aconteceu lá no Éden, onde Deus falou que morrerá e a serpente falou que certamente não morrerás, e aí Adão e Eva decidiram crer na serpente, né? Ou seja, declarando Deus mentiroso, indo contra o caráter de Deus que é santo e verdadeiro, né? Hoje eu quero falar sobre, continuando falando sobre andando no Espírito, mas hoje eu vou falar sobre livres da condenação e livres da acusação. Por que eu quero falar sobre isso? Porque nós precisamos aprender a discernir as artimanhas do maligno. O nosso maior inimigo da nossa alma, que é o diabo, né? Pastor Daniel vai até ministrar hoje, nesse dia que eu estou gravando o vídeo, na Terça Viva, sobre esse maior inimigo da nossa alma, que é o diabo. Precisamos discernir as artimanhas dele e como ele age para nos derrotar. E para você andar verdadeiramente em espírito, você precisa aprender a discernir essas artimanhas, e isso vem pela revelação da palavra. É o que eu estou fazendo com você aqui, trazendo a revelação da palavra para você. Amém? Então, vamos ler lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Nós vamos ler os versículos 10 e 11. Se não me engano, meu irmão, eu acho que no boletim só foi Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Mas é para ler o 10 também, ok? Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nosso irmão, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Esse texto é muito poderoso porque ele fala que o diabo, ele é chamado na Bíblia de o acusador. A palavra do grego é ha-satã e quer dizer exatamente isso, o acusador. É aquele que nos acusa dia e noite. Quantas pessoas que hoje vivem, às vezes, debaixo de ansiedade, de depressão, de rejeição. E aquilo como uma árvore, a gente consegue ver as folhas secas, né? Consegue ver o problema que está mais externo, mas muitas vezes a causa está lá na raiz. E qual que é a raiz mais profunda que pode ter? É exatamente a ação maligna do diabo ali te acusando. Então o diabo usa a acusação exatamente como uma maneira para nos destruir. Então, mas qual que é a estratégia do diabo para nos acusar? Ele vai expondo na sua mente de tal maneira que você acha que é você que está discernindo, que é você que está pensando, ou pior, você está achando que é o Espírito Santo que está te mostrando. Ele começa a te apontar vários pecados, ele começa a te apontar vários defeitos, vários insucessos, as promessas que não se cumpriram ainda na sua vida, né? As dificuldades que você tem, a fragilidade que você tem, né? A inferioridade que você tem com relação às outras pessoas. Ele começa a apontar isso e isso vai te desanimando. Isso inconscientemente começa a te trazer depressão, ansiedade, rejeição. E aí você começa a andar debaixo disso. E como você discerne, né, essas coisas? Porque você conheceu a lei de Deus. Você só sabe o que é errado, o que é certo, porque você conhece a lei de Deus. Né? O próprio apóstolo Paulo falou assim, olha, eu só sei que é errado adulterar, porque na Bíblia está escrito, na palavra está escrito, não adulterarás. Então olha como o diabo é sujo. Ele usa a própria lei de Deus para apontar na sua vida dificuldades, pecados, fraqueza, e a partir daí gerar mentiras no seu coração, porque ele coloca na nossa frente que dessa maneira, a partir daí você não consegue romper mais, mas isso é uma mentira do diabo. Então, eu quero ver com você o seguinte, que essas vozes malignas, vou te dar um exemplo, por exemplo, se você está com algum problema financeiro, ou algum problema conjugal na família, ou algum problema com filho, seja filho nas drogas, algum problema no trabalho, alguma perseguição, alguma dificuldade, algum sentimento de incapacidade, né, nos estudos, em várias áreas, o diabo pega aquilo tudo, né, e ele começa a vezes lançar na sua mente frases do tipo aqui, vou ler umas para vocês assim, olha, você não é capaz, Deus te abandonou, abandona a igreja, você não é escolhido, você nunca viverá livre desse pecado. Cadê as promessas de Deus? Você não consegue cumprir os mandamentos de Deus, larga tudo. Você não é santo como esse povo da célula, larga tudo. Ou seja, são vozes malignas que muitas vezes apontam para quê? Para as nossas fragilidades, para os nossos pecados, né? Sempre nos acusando, sempre nos jogando para baixo. Então essa voz maligna, quando o diabo ele fica te acusando, você vai perceber que a pessoa que está debaixo da acusação, ela tem alguns sintomas. Eu quero ler alguns sintomas com você aqui,
que é algo muito sério de você começar a diagnosticar. Mas antes de eu ler esses sintomas, eu quero ler para você a primeira acusação que o diabo colocou na Bíblia, que foi lá no Éden. Vamos ler lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Gênesis, capítulo 3, versículo 6, fala o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nus? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha só, aqui descreve o momento onde o diabo agora começa a usar a sua artimanha com o primeiro casal que esteve aqui na terra, que é Adão e Eva. E qual foi o primeiro sentimento que veio no coração dele, que é um sentimento da pessoa que se sente acusada? É o sentimento de vergonha. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. A pessoa que ela se sente envergonhada porque ela viu a nudez dela, porque ela viu a fragilidade dela, porque ela viu a fraqueza dela, porque ela viu o pecado dela, ela quer se esconder. E quando ela quer se esconder, ela sente vergonha. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles quiseram se esconder. Então, quando eles saíram para esconder, o próprio Deus foi atrás dele, né, perguntando: olha, onde vocês estão? Cadê vocês? É lógico que Deus sabia onde que eles estavam, né? Mas aí o próprio Deus queria ouvir da boca deles o que tinha acontecido.